Tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre um tema geral. Na verdade não é bem escatologia, mas é um tema geral a respeito da nação de Israel. Qual a missão da nação de Israel? Por que Deus chamou à existência esta nação através de um casal de pessoas idosas, cuja mulher já tinha passado da época da fertilidade e era estéril? Por que Deus chamou, então, aquele casal, lhe prometeu um filho e do seu filho uma grande descendência? Quais os objetivos que Deus tinha ao levantar a nação de Israel? Veja a promessa de Deus para Abraão no início do seu chamado. Diz aqui em Gênesis 12: Disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou todos os povos da terra. Esta foi a promessa que Deus deu a Abraão, de fazer dele uma grande nação. Mas qual o propósito que Deus tinha com esta nação, com esta descendência? E é interessante, inicialmente, nós colocarmos o seguinte: Deus gosta de agir, tem uma forma de agir muito peculiar. Ele sempre gosta de agir nos impossíveis dos homens. Veja que Deus chamou um casal de pessoas idosas. O homem tinha 75 anos e a mulher tinha 65, 10 anos a menos. E então fez essa promessa de que eles teriam um filho, e desse filho uma grande descendência. Sara riu. A mulher riu porque ela nunca teve condições de ter filhos. E ela já tinha passado a idade da fertilidade. Mas Deus gosta de trabalhar dentro do improvável, dentro do campo do impossível, que nós não conseguimos. E aí Deus vem e age naquela área, naquele espaço, naquela situação que se configura como impossíveis para os homens. Então veja como Deus trabalha na impossibilidade do homem, e ele faz com que o improvável aconteça, o imponderável aconteça. Então esse é um dos primeiros improváveis de Deus que nós encontramos nas Escrituras. Muito bem, a missão que Deus deu para esta nação, a nação de Israel, é uma missão que tem 4 objetivos principais, ou uma missão quádrupla. A primeira missão que Deus deu a Israel, que Deus teve como propósito ao levantar Israel, a nação de Israel, é testemunhar de um Deus único em meio à idolatria universal reinante em todo o mundo. A idolatria ou politeísmo existente em todo o mundo. E interessante que a Bíblia fala lá em Deuteronômio 6, versículo 4. O Senhor diz assim para Israel, é o texto que os israelitas mais consideram. É provavelmente o mais importante texto das Escrituras. Então diz assim no verso 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o texto mais importante para ele. E aí vem o primeiro mandamento, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E aí vai dizendo mais, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Então, este texto fala do primeiro objetivo ou propósito que Deus tinha na nação de Israel. É que esta nação deveria testemunhar para todas as outras nações a existência de um Deus único em meio à idolatria universal. E por causa disso Israel sofreu muito, sofreu perseguições. No tempo de Senaqueribe, os assírios dominavam a terra, e no tempo do rei Ezequias, Senaqueribe zombou do Deus de Israel. Ele disse, olha, quem é o Deus de vocês para livrar vocês das minhas mãos? Nenhum Deus da terra me livrou conseguiu livrá-los das minhas mãos. Então Senaqueribe chama a atenção para os outros deuses das outras nações que não tinham poder maior do que o poder do rei, né, o poder dele. Mas interessante que Ezequias confiou no Senhor, e Deus, o Deus de Israel, o Deus de Ezequias, deu um grande livramento. E Senaqueribe, o homem mais poderoso da terra, ele perdeu numa só noite
85 mil homens, é o que diz a Bíblia, que foi ferido por um anjo de Deus. E depois ele voltou envergonhado para a sua terra. E ao chegar na sua terra, ele foi assassinado por 2 dos seus filhos. E o grande rei Senaqueribe, ele pereceu em poucos dias depois que ele afrontou o Deus de Israel. Também a Bíblia registra de Daniel na cova dos leões. Também registra dos seus companheiros Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha de fogo do rei Nabucodonosor. A Bíblia também fala, num contexto histórico também, de Ester, que foi uma rainha de um rei daquela época. Era o rei persa chamado Artaxerxes. Ele é chamado na Bíblia de Assuero, mas na história geral ele é o Artaxerxes. Pois bem, então ela orou a Deus durante 3 dias e Deus livrou o povo de Israel de uma maneira extraordinária. Quantas outras informações históricas nós poderíamos relatar? Por exemplo, o povo de Israel foi perseguido pelo Império Romano e foi disperso por todas as nações. Mas ele não perdeu sua identidade, sua linguagem e sua fé neste Deus único. E agora, em 1947, foi aprovada o ressurgimento do Estado de Israel. E em 1948 foi então criado o novo Estado e moderno Estado de Israel, e está aí no meio da terra, no Oriente, para que todos possam comprovar que este Deus tem agido na vida da nação de Israel de uma maneira extraordinária. A segunda razão, a segunda missão que Deus deu para Israel, como nação, foi mostrar às nações a bem-aventurança de quem serve a esse Deus. Quem serve a esse Deus verdadeiro, né? A bem-aventurança ou felicidade. Tem um texto aqui em Deuteronômio também, 33 e 29, que Moisés, que foi criado na casa real ou no palácio do rei Faraó do Egito, que conheceu as glórias do rei mais poderoso do mundo, ou do reino mais poderoso do mundo, no final ele se transformou em líder do povo de Israel, ele assumiu essa liderança, ele entendeu esse chamado de Deus, e ele escreve aqui, em Deuteronômio 33, 29, ele diz: Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza, assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre os seus altos. Então há uma palavra extraordinária de Moisés acerca do povo de Israel, da sua felicidade, da presença de Deus como escudo, como proteção, como provedor para esta nação e sustentador ao longo de toda a sua existência. E é interessante que Deus repete em Gênesis, fala primeiramente em Gênesis, mas repete em Êxodo 20, dizendo o seguinte, que ele faz misericórdia sobre Israel até 1000 gerações. Até 1000 gerações as promessas de Deus estão sobre Israel. E se nós pensarmos numa geração como 40 anos, então a promessa de Deus está valendo por muitas gerações ainda, porque Israel tem mais ou menos 5.700, quase 5.800 anos, segundo a contagem deles, né, da própria nação, que é uma contagem diferente do nosso calendário ocidental. Então, se pensarmos numa geração como 40 anos, 6.000 anos dividido por 40, nós vamos ter aí, nós não passamos de 150 gerações. E a promessa de Deus sobre Israel é para 1000 gerações. Então a Bíblia fala que nós estamos nos últimos dias em que Deus vai colocar fim ao governo humano na terra e vai exaltar Israel no reinado de 1000 anos de Cristo Jesus a partir de Jerusalém. Então a glória de Israel ainda está para chegar. A maior exaltação da nação de Israel ainda vai acontecer, né? Num segundo vídeo, depois nós vamos falar mais sobre os outros 2 objetivos ou as outras 2 missões pelas quais Deus chamou a nação de Israel à existência. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os teus amigos, manda teus comentários e não se esqueça, o rei está voltando. É tempo de preparação.